Olá pessoas, eu sou Gustavo Pinheiro e bem-vindos a mais um Caso Criminal Finalmente. Dessa vez a gente vai falar sobre um caso de desaparecimento ainda não solucionado, envolvendo 5 dos 9 filhos de uma família de imigrantes que morou nos Estados Unidos durante a época da Segunda Guerra, e vamos comentar algumas teorias bizarríssimas sobre esse caso. E mano, recentemente o YouTube veio meio que me ferrando aí em alguns vídeos, chegando até tirar eles do ar, por conta de assuntos que não são absurdamente pesados assim, ou eu tomei muito cuidado no vídeo, sabe? Falei com cuidado, com respeito pelo caso, e não quebrei nenhuma regra da plataforma. Então se você puder me ajudar, deixa um like aí embaixo, se inscreva no canal se você for novo por aqui. Vocês sabem que esse tipo de vídeo aqui é um pouco complicado de trazer pro YouTube. E agora vamos falar o caso que assombra a família Sodder. Tudo começa na véspera de Natal de 1945, lá em uma cidadezinha americana chamada Fayetteville. A família Sodder dormia tranquilamente em sua casa, quando de repente, a 1h da manhã, eles ouviram um barulhão vindo do telhado da sua casa e ela começou a pegar fogo. No desespero, o pai e a mãe, o George e a Jenny, conseguiram escapar da casa junto com 4 filhos, os 3 mais velhos e uma bebê de 2 anos. Os outros 5 filhos que ainda não tinham saído ficavam no segundo andar da casa, eles dormiam no mesmo quarto. Mas quando o George foi entrar na casa de novo para poder tentar pegar eles, ajudar eles e tal, a escada já tava coberta de fogo. E aí então, no calor do momento, até que literalmente, ele foi do lado de fora da casa para poder pegar uma escada e colocar na janela do quarto para subir pelo lado de fora, só que estranhamente a escada não tava lá. Outra ideia foi trazer o carro da família ali para perto da casa para poder subir pela janela usando o carro, só que o carro não dava partida de jeito nenhum. Já que nada funcionava, o George e a Jenny começaram a gritar desesperadamente, tentando acordar os filhos ou tentando falar para eles irem pra janela, fazer alguma coisa, só que os filhos não falaram nada, como se eles nem estivessem lá no segundo andar. Foi no meio desse caos que uma das filhas que já tinha escapado, a Marion, de 17 anos, foi correndo até a casa do vizinho para poder ligar para os bombeiros. Mas talvez por ser véspera de Natal e ser uma cidade minúscula, ninguém tava atendendo. Marion então foi até a casa de outro vizinho, que chegou aí de carro até o corpo de bombeiros ali da cidade, onde ele encontrou alguns bombeiros pessoalmente e eles falaram que já estavam indo pro local. Acontece que os caras atrasaram só um pouquinho e chegaram só no amanhecer lá na casa, velho. Cerca de 7 horas depois que o incêndio tinha começado. E uma pequena observação, o corpo de bombeiros ficava a só 4 quilômetros da casa. E obviamente a casa a essa altura já tinha virado tudo cinzas. Ao chegar lá, as autoridades falaram que o motivo do incêndio ter começado foi a má fiação que acabou dando curto-circuito e pegou fogo em tudo. Até aí então poderia ter sido só uma sequência de desgraça acontecendo, mas tudo isso mudou quando eles foram escavar o que sobrou da casa e não encontraram nenhum vestígio humano. O chefe de bombeiro então concluiu que o fogo estava tão forte, tinha tanto fogo ali, que os ossos das 5 crianças desintegraram. Mas isso não fazia sentido por 2 motivos. Primeiro, não tinha cheiro de carne queimada no lugar. E segundo, mesmo que o fogo estivesse em uma temperatura elevada o suficiente para poder desintegrar os ossos, ele precisaria ter durado no mínimo 5 vezes mais do que durou. A mãe das crianças chegou a pegar ossos de galinha para poder fazer o teste. Além disso, a família disse que tinha chamado um técnico para poder verificar a fiação pouco tempo antes do ocorrido. Tinha muita coisa estranha acontecendo, então o George e a Jenny começaram a pensar que aquilo talvez não tivesse sido por acaso, e sim que aquele incêndio foi planejado. Como é que a casa começa a pegar fogo e 5 crianças desaparecem do nada? E pra gente compreender essas suspeitas, primeiro a gente precisa entender a história dessa família antes do ocorrido. Afinal, quem que era a família Sodder? A família era imigrante da Itália. Na verdade, existia uma comunidade italiana muito ativa lá onde eles moravam, nos Estados Unidos, e o George era uma voz muito ouvida e respeitada por lá. E quem aí se lembra do que estava acontecendo na Itália lá naquela época, sabe que o país vivia sobre o regime de Mussolini, então era meio que normal rolar várias discussões sobre o que estava acontecendo com a situação política do país. Só que aí tem um problema, o George era conhecido por fazer diversas críticas muito pesadas ao governo, e isso meio que acabava rendendo pra ele umas inimizades com uma galera não tão muito legal. E isso acabava rendendo pra ele umas inimizades com uma galera não muito amigável, digamos assim. E foi por isso que quando rolou o incêndio, essa foi a primeira coisa que ele pensou. Mais tarde ele foi lembrar de uma briga que ele tinha tido com um corretor italiano pró-Mussolini no outono anterior ao ocorrido. Após perder a venda de um seguro, o George lembra que o corretor ficou putaço com ele e disse: "Você vai pagar pelos insultos a Mussolini, sua casa ainda vai acabar em fumaça e seus filhos irão desaparecer." Naquela época, o George nem deu bola pras ameaças de um cara aleatório, mas aquele momento ele pensando lá era muito
muito difícil aquilo ter sido só uma coincidência. Só que ainda restavam dúvidas. A ausência de qualquer vestígio dos corpos, somado com o silêncio das crianças que estavam no segundo andar na hora que tava tudo pegando fogo, fez com que os pais considerassem a hipótese de que o fogo foi só uma distração pro sequestro das 5 crianças. Um filho sobrevivente chegou a relatar depois que, dias antes do incêndio, tinha um carro estranho seguindo eles na rua que ficava observando as crianças mais novas quando eles iam e voltavam da escola. E mesmo os policiais já dando as crianças como mortas ao invés de desaparecidas, o casal e as crianças que sobreviveram começaram a investigar tudo que eles podiam sobre o caso. Eles interrogaram várias pessoas ali da vizinhança e descobriram rapidamente que uma mulher que morava ali perto chegou a ver várias crianças dentro de um carro no momento que o incêndio estava acontecendo. Naquela mesma semana, outra testemunha foi até a delegacia para dizer que tinha visto as crianças no dia seguinte ao ocorrido, ou seja, supostamente elas não teriam morrido ali no incêndio. E essa testemunha se tratava de uma mulher que trabalhava numa parada turística a mais ou menos 80 quilômetros daquela cidade. Ela disse que serviu o café da manhã para as crianças e viu que elas seguiram viagem em um carro com a placa da Flórida. Na semana seguinte surgiram relatos em uma cidade próxima que ficava ao nordeste de Fayetteville, incluindo de uma mulher que trabalhava numa pousada em Charleston, que disse que quando viu a foto das crianças no jornal, imediatamente as reconheceu. Ela descreveu que haviam 4 adultos acompanhando as crianças, 2 caras e 2 mulheres. Todos eles tinham sotaque italiano e eles fizeram o check-out do hotel o mais cedo possível e vazaram. A partir daí, eles nunca mais foram vistos. 2 anos do incêndio ter acontecido, o casal George e Jenny já tinham conseguido juntar provas suficientes para poder acreditar que aquilo tinha sido arquitetado pela máfia italiana e que seus filhos possivelmente ainda estavam vivos, mano. Olha a treta. Foi aí que eles tentaram acionar o FBI. Por incrível que pareça, eles conseguiram uma resposta do FBI e o diretor na época disse que o caso não estava na jurisdição dele, mas que se os oficiais locais permitissem, eles poderiam ajudar nas investigações. Porém, estranhamente, os policiais e os bombeiros de Fayetteville negaram a ajuda do FBI no caso. A desculpa era que, por se tratar de uma cidadezinha pequena, era melhor que os oficiais locais continuassem trabalhando no caso. Nessa hora, obviamente, o George e a Jenny já estavam suspeitando da polícia local também, e eles decidiram contratar um detetive particular. Depois de muita investigação, esse tal detetive descobriu que um dos caras que estava no júri do caso e que concluiu que o incêndio tinha começado por má fiação, já tinha trabalhado como corretor de seguros, que possivelmente era o mesmo cara que o George tinha tretado lá no passado. Mas essa não foi a maior descoberta do detetive. Ele obteve acesso a supostos relatos dos oficiais que escavaram a casa ali e disseram que sim, havia restos mortais no terreno. Em outras palavras, isso quer dizer que aquele oficial que tinha falado que não tinha encontrado nenhum resto mortal mentiu pro George. Então a investigação caiu toda em cima dele. A parada foi ficando tão louca que foi mais ou menos nessa época que o padre da cidade decidiu ir falar com o George e revelou que um dos policiais tinha ido confessar pra ele. O padre contou que o oficial, chorando muito, confessou ter enterrado o coração de uma das crianças em uma caixa de metal ali no terreno da casa dos Sodders. Indo atrás dessa caixa, o detetive a encontrou e o que tinha dentro dela chocou todo mundo. Tô parecendo o João Kleber, né? Desculpa. Não era um coração e ele também não tava queimado. Era na verdade um fígado bovino cru, como se ele tivesse sido colocado lá só pra enganar os Sodders. Após 4 anos do ocorrido, o George e a Jenny decidiram fazer uma escavação decente ali no local e a equipe que trabalhou nisso encontrou sim restos mortais embaixo da casa. Eles encontraram ossos de uma coluna e, por se tratar de ossos, eles contrataram um patologista famoso de Washington para poder examinar e ele disse que aqueles ossos eram de uma pessoa de 17 a 23 anos. O problema é que o filho mais velho que estava desaparecido tinha 14 anos. Além de que aqueles ossos também nunca tinham sido expostos ao fogo e então eles acharam que poderia ser mais uma forma de tentar enganar o casal. Outra coisa encontrada foi uma bomba com um formato que parecia muito um abacaxi, identificada como a Blue Trace Cluster, um explosivo muito usado na Segunda Guerra Mundial. Os anos seguintes foram repletos de relatos pelo país inteiro, o que fez com que a Jenny e o George viajassem para todo canto na esperança de descobrir algo realmente válido, só que eles não tiveram muito sucesso. Segundo o que eles ouviram, uma moça extremamente parecida com a filha Martha estaria vivendo no estado de Missouri. Outra pessoa disse que um jovem bêbado em Houston acabou confessando que ele era o Louis Sodder, que tinha 19 anos no dia do incêndio e que agora ele estava morando com o irmão Maurice, mas ele não podia deixar a verdade ir à tona. A essa altura já tinha passado 8 anos do ocorrido, eles colocaram os outdoors pelo país inteiro, oferecendo $10.000 para quem tivesse alguma informação relevante, só que não conseguiram nada. Mais de 12 anos depois do incêndio, uma carta vindo da Central City, que fica em Kentucky, chegou para Jenny. Nela havia apenas uma foto de um homem que parecia ter uns 20 e poucos anos, e atrás estava escrito: Louis Sodder, eu amo o irmão Frank, Lil Boys, A90-132 ou 35. Já que o homem da foto parecia muito com o filho Louis deles, eles resolveram contratar outro investigador particular para poder
ir até Kentucky pra ver se descobriu alguma coisa, só que só pra ficar mais macabro, o cara foi e nunca mais voltou. Talvez tenha sido só um calote, mas foi o suficiente pra deixar todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Até hoje as pessoas tentam adivinhar o que seria aqueles números que tava na carta. Algumas dizem que é as coordenadas que os garotos estão lá na Itália e tal, só que isso nunca foi provado. E o casal chegou a adicionar essa foto no outdoor com uma atualização de como o Louis estaria hoje em dia. Hoje em dia não, né? 12 anos depois do acontecido, mas eles nunca tiveram nenhuma resposta. O George Soder morreu em 1969 e a Jenny em 1989, mas essa história continuou viva através dos 4 filhos sobreviventes. A filha mais engajada com tudo isso é a Silvia, que era o bebezinho que foi resgatado lá. Ela tinha 2 anos na época e hoje em dia, em 2020, ela tem 77 anos de idade e quer que essa história ainda continue por muitas gerações pra tentar descobrir o que aconteceu. O que será que aconteceu naquela noite, mano? Como que os moleques sumiram do nada? Será que eles ainda estão vivos? E se sim, será que eles não foram atrás dos pais por medo de acontecer alguma coisa com eles? E por que esse medo? Será que tem alguém grande por trás? Enfim, são várias teorias de um caso que daqui a pouco vai completar 100 anos, muitas perguntas e nenhuma resposta. Se vocês curtiram mais esse caso criminal, não esqueça de deixar o like aí embaixo. Também não esqueça que se você quiser virar um programador, nós temos o parceiro aqui do canal, que é o curso Full Stack, que tem um preço muito bom e aulas muito boas. O link tá aí na descrição. E é isso aí, pessoal. Um abraço e tchau! Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.